Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui em mais um encontro. Toda quarta-feira nós estamos por aqui para levar para você esse super bate-papo no nosso quadro Descomplica a Alma, aqui pela Rádio Sou Vida. Eu, Thiago Thierry, junto com ela, professora Arlen Gomes, e hoje a gente vai trazer um assunto super importante e você tem liberdade para deixar aqui seu comentário, a sua opinião e até mesmo compartilhar com outras pessoas. Afinal, se esse bate-papo ele foi importante para você, por que não compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Fique à vontade, ter você aqui com a gente é uma alegria. Eu vou estar aqui agora chamando a professora Arlen Gomes para se conectar junto conosco, para a gente poder bater esse papo ao vivo ou gravado, né? É ter você aqui acompanhando esse momento, interagindo junto com a gente. Isso é o que vale, tá bom? Deixa eu aqui chamar ela. Acredito que agora vai dar certo. Mandei o convite aqui para a professora Arlen e agora já se conectando aqui junto com a gente. Oi, Agora, Thiago, bom dia. Bom dia. Agora deu certo. Vou aqui. Sei, não te vejo, mas estou aqui, estou te Ah, ouvindo. sério? Você não tá vendo? Meu Deus do céu. Tudo bem. Tem hora que essa rede social ela não colabora. Eu vou conectar você aqui com a rádio para a gente poder já bater um papo. Ok. E vamos lá então, né? Começar mais um encontro, mais um momento, porque ela já está aqui junto conosco, a professora Arlen Gomes. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, é sempre uma alegria tê-la aqui nos nossos encontros Descomplica a Alma. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Thiago. Olá aí, bom dia, tarde ou noite para todos que estão nos acompanhando, né? Agora ou depois. Prazer, mais uma quarta-feira aqui juntos. Professora Arlen, eu quero trazer um assunto que é muito importante para muita gente, né? Alguém já passou por uma perda, por um luto. E aí tem aquelas pessoas que não conseguem digerir isso, é uma dor que é sem fim para muitas pessoas. Então eu gostaria que você pudesse, professora, explicar um pouquinho para a gente sobre o luto. Existe um período de luto? Esse luto é eterno? A gente consegue esquecer a pessoa que se foi? Como é que conseguimos administrar o luto, professora? Olha, Thiago, o luto é um tema assim que é difícil, né, de falar. Eu, particularmente, eu sempre trago aqui no programa, né? Eu sou uma pessoa que eu valorizo a vulnerabilidade, né? Eu sou uma pessoa que tenho dificuldades com despedidas, né? Eu sempre sinto muito. E eu, como professora, cada turma que vai estar perto de terminar é bem difícil, porque eu caminho com cada turma minha por quase 2 anos, né? Acompanhando ali a vida deles. Então, que nem final desse mês acaba uma turma minha. Eu já estava sofrendo semana retrasada. Nós já estávamos chorando na sala, né? E assim, Tiago, o luto, quando nós falamos, claro que a gente entende, né, o luto como a morte de alguém querido, né? Seja familiar, seja um amigo, enfim, uma pessoa próxima. Mas, com o tempo, esse entendimento se ampliou. Então, além da perda de uma pessoa querida, o luto, né, essa resposta natural que a gente tem a uma perda significativa,
ele surge também diante de alguma ruptura, né? Uma mudança, uma despedida que foi simbólica, perda de emprego, um processo de saúde, um relacionamento que acabou, uma fase da vida. Então, assim, o luto ele não é uma doença, mas ele é um processo de adaptação que uma pessoa está atravessando para tentar reconstruir o sentido da vida dela a partir daquela ausência, seja da pessoa, de uma pessoa, seja de uma situação. Você perguntou, o luto tem tempo, tem período? Tiago, eu sempre falo aqui, né? A questão da subjetividade é muito particular. Tem pessoas que lidam muito rápido, tem pessoas que ficam anos. Existe um tempo aí, né? Um tempo mínimo que as pessoas falam aí, né? 1, 2 anos. Existem várias teorias, estudos, mas existe aí um tempo mínimo, né, de que a pessoa vai enfrentar aí, às vezes até 2 anos, a pessoa sentindo mais, mas depende muito de como a pessoa enfrenta, o tamanho do vínculo, o que aquela perda representava para a pessoa, né, eu falo vínculo com a pessoa, ou quanto aquela situação ou história representava ou era significativo na vida de quem perdeu. E isso vai trazer, né, isso que vai mostrar o resultado, se a pessoa vai conseguir lidar mais fácil ou se ela vai ter mais dificuldade, porque, por exemplo, eu conversando com uma amiga querida que perdeu o pai, ela falou que demorou 5 anos para ela conseguir seguir com a vida, né, depois da perda. Pessoas que tiveram que se mudar de cidade ou de país, aquela mudança levou anos também. Então, depende muito, Tiago, de como a pessoa se abre porque, primeira coisa, a gente precisa se permitir viver o luto, né? Nós temos algumas teorias, né, que colocam das 5 fases do luto, né? A negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, mas hoje isso não é linear, não é uma sequência lógica, depende muito de como a pessoa está enfrentando essa situação. Às vezes é um diagnóstico, vai mudar o estilo de vida daquela pessoa. Então, ela está se despedindo de uma realidade para entrar em outra. Então, vai depender muito de como a pessoa se abre para esse processo, né? Ela se abrir para viver o luto, entender a perda, sentir, porque a gente escuta muito, né? Vai ficar tudo bem, fulano está no lugar melhor, nossa, e vem muitas palavras, né, no momento ali da perda, mas isso vai depender de como a pessoa se abre para se permitir sentir aquela dor e ressignificar a vida dela, né, reconstruir a vida após o evento da perda. Professor, até quando você fala sobre o tempo, eu vejo que às vezes a questão do tempo gera crítica para algumas pessoas, e vou te explicar. Alguém que era casado e de repente perdeu ali ele ou ela, né, o marido ou a esposa. E pouco tempo depois, você até mencionou aí que, segundo estudos, 1 ano, 2 anos, mas digamos que 6 meses, 8 meses, 1 ano, essa pessoa voltou a se relacionar e casou dentro desse período. A sociedade acaba olhando, nossa, mal enterrou fulano ou fulana, já casou de novo. Não existe também um preconceito ou, sei lá, a visão da sociedade perante esse tempo? Se você alonga, você talvez estaria certo. Se você
encurta esse tempo do luto, você está errado. Como é que é isso, professora? Olha, Tiago, isso é tão particular, né? Porque assim, a gente, assim, existe um consenso aí, né, que de 6 meses a um ano a pessoa está sofrendo. E há alguns estudos que mostram que a área do cérebro que é afetada na dor do luto é a mesma da dor física. Então, assim, o luto, a perda, ela traz sofrimento emocional. Pode trazer sofrimento físico também, porque a partir do momento que a pessoa tem uma sobrecarga emocional, isso pode trazer consequências físicas também, de dor, alguma doença, no sentido de. Porque o nosso corpo sente e ele vai falando. Então, é uma coluna que dói, é um estômago, é um intestino que para de funcionar, enfim. Isso pode acontecer por conta da sobrecarga emocional que a pessoa está enfrentando. E aí, quando você fala, né, a pergunta, por que que a pessoa que vai criticar o outro, né? A pessoa estava sozinha, mas fulano não amava o outro. E aí nós temos dois lados. O lado que fala assim, viúva é quem morreu, quem está vivo tem que seguir. E um outro grupo que fala assim, não, você tem que respeitar a memória do outro. E eu penso, Thiago, que isso é muito particular. Do quanto a pessoa se vê sozinha. Né? Eu entendo que ela vai ter aquele tempo dela ali de sofrimento, né? De viver esse luto, essa dor, mas não enxergo um problema de a pessoa, de repente, casar de novo, começar um outro relacionamento, e não tem um tempo mínimo, porque, mais uma vez, isso é muito particular. Eu vejo, e aí nós temos uma questão cultural no Brasil, né, sociocultural, falando Brasil, é a realidade que a gente vive. Eu vejo que as pessoas aceitam mais quando um homem se casa de novo rapidamente do que quando uma mulher se casa novamente. Né? E aí nós temos algumas questões para serem conversadas. Por que que o homem? Porque o que a gente escuta geralmente é assim: ah, mas o homem precisa mesmo, que ele não sabe se virar sozinho. Por isso que ele casa rápido. Não, como assim? Nossa, mal ele mal morreu, já vai estar namorando de novo? Será que ela gostava mesmo? Então, nós temos alguns comentários. O que eu entendo, Tiago, é que a pessoa precisa ter maturidade para entender que ela está entrando num relacionamento, assim como se fosse um relacionamento antes dela, se ela ter ficado viúva. Tipo, você vai entrar num relacionamento, você está entrando num relacionamento de maneira madura, entendendo o que você quer com aquele relacionamento, que você quer viver com aquela pessoa, e de maneira racional fazer uma escolha. Por que de maneira racional fazer uma escolha no relacionamento? Para tomar cuidado, para você não entrar num relacionamento só por causa de uma carência, porque você perdeu a pessoa, e aí quando passar aquela fase, você olha assim, não é isso que eu quero não quero essa pessoa aqui comigo. E aí você sofre e a pessoa que está envolvida também sofre. Então acho que é só isso. Tomar cuidado com esse, um amor cura o outro. Cuidado, porque às vezes não é o amor que precisa curar, você que precisa se curar. Não se sabe como foi esse relacionamento, o que significava, né? O que implica dentro de você. Então, olhe para dentro de você, entenda se é isso mesmo que você quer, se não é só para tapar um buraco, ou se é um medo de ficar sozinho. E se você entende de maneira madura que é isso que você quer, é seguir com a vida, né? Muitas pessoas, eu vejo as pessoas mais antigas, né, os mais velhos, geralmente quando ficam viúvos, ficam sozinhos, principalmente as mulheres. Nós vemos muitas mulheres que ficaram viúvas e não se casaram novamente. Mas é uma escolha pessoal. Acho que as pessoas, eu particularmente entendo que as pessoas
deveriam pensar em reconstruir a vida, começar de novo, né? Dar-se outra oportunidade de ser feliz, de viver uma nova história, se ela entende que é aquilo que ela quer e precisa. Muito bom a sua explicação, professora. E já nessa oportunidade, se tem alguém que está passando por essa dor de luto, quer se desabafar, conversar com alguém que possa ouvi-la. E, claro, temos você aí, professora, sempre à disposição. Como essa pessoa se conecta com você? Tiago, e-mail arlen.gomes84@gmail.com, aqui pelo Instagram também, @arlengomes. Vai ser um prazer poder servir, conversar. Se você não consegue por meio digital, procure alguém, procure um aconselhamento terapêutico, né? Às vezes não é uma pessoa que você perdeu, não é um relacionamento que acabou, porque às vezes a pessoa não morreu, você simplesmente rompeu com o relacionamento, ou é um emprego, que era aquele emprego dos sonhos da sua vida, que você foi desligado, é uma prova que você estudou muito e não passou, é um diagnóstico que você recebeu seu ou de um filho, ou de uma pessoa que você ama, procure ajuda, né? Eu entendi, assim, encerrando a minha fala, eu entendi muito uma vez, logo que eu me casei, que eu me mudei de bairro, de município, eu tive muitas mudanças, mudei da vida de solteira para casada, eu mudei de cidade, de bairro, município, né? Mudei de unidade de emprego, e uma amiga, né, em discipulado, falou isso comigo: Arlen, você está atravessando muitos lutos, porque essas mudanças, são significativas para você. Isso fez muito sentido para mim. Entender que eu estava mudando de fase e também entender que aquilo ficou para trás. Como ressignificar e recomeçar a minha vida a partir desse novo lugar. A Arlen casada, a Arlen numa outra realidade, num outro bairro, num outro lugar. Isso fez muito sentido para mim. Aquela conversa foi assim esclarecedora, porque eu não tinha entendido, né? Assim, não estava tão claro. Foi bem no início do meu casamento. Então, por isso que é tão importante a gente andar em discipulado, nós temos pessoas para conversar, para nos orientar. Então, procure ajuda, procure alguém para conversar. Às vezes você precisa colocar para fora até aquela pessoa que vai te ajudar a entender o processo que você está passando, para que você encontre uma forma de reconstruir, de ressignificar e seguir com a sua vida nessa nova fase que você está passando. Que bom. Professora, é sempre uma alegria tê-la aqui nesse quadro Descomplica a Alma, ajudando a gente a ter uma vida mais leve, uma mente mais equilibrada. E se o bom Deus assim nos permitir, quarta-feira que vem a gente se encontra, professora. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos aí que nos acompanharam. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.